em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, meu querido. Tá? Eu descansei antes ali na oração por isso. Eu falei, não vou cansar o joelho, não. Nós estamos aí num período de pós-operatório, né? Jean também está ali, operou uma semana depois que eu, né, Jean? O negócio não é fácil não, né? Mas, meus irmãos, é com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, né? O pastor Jorge fala que eu abandonei ele, mas foi ele que me abandonou. É um prazer estar aqui com os irmãos, né, trazendo um pouco da palavra do Senhor. E Vinícius cantou um hino ali, Vinícius. Há um bálsamo em Gileade, eu lembrei da minha adolescência, na igreja, né? Louvor antigo. E eu não sei se os irmãos sabem, né, que Gileade era uma das 7 cidades de refúgio. Então, toda pessoa que cometia um crime culposo, era direcionado para essa cidade com proteção, que ele podia sofrer, né, a qualquer hora uma contra-resposta da pessoa que estava envolvida ali no crime, ele poderia ser morto. Então as autoridades das cidades encaminhavam essas pessoas para as cidades de refúgio, e elas passavam ali um tempo para serem tratadas. Algumas iam feridas, né, algumas iam aí com muitos problemas, e passavam um período ali para esse tratamento. É por isso que o hino fala, né? Há um bálsamo, um unguento em Gileade. E aí eu me lembrei do texto de Jeremias, que o texto diz assim: há um unguento em Gileade, porventura não há lá um médico? Por que, pois, não há cura para a filha do meu povo? É um texto muito bacana para a gente refletir um pouco. Eu não vou falar disso essa noite, né? Deixar para outra oportunidade. Mas a gente tem que pensar isso como visão, como igreja. Que Jeremias, ele questiona, ele fala assim, olha, lá é uma cidade que existe tratamento, existe médico, existe unguento, existe óleos, né, preciosos, que cura feridas, mas não existe cura para a filha do meu povo ali, né? E como a irmã Carlota pediu aqui para orar pela fé, às vezes nós estamos envolvidos, inseridos no contexto de igreja, onde o Espírito Santo do Senhor se faz presente, onde a palavra do Senhor é pregada há semanas e mais semanas, e nós continuamos doentes, continuamos enfermos. Por que será, né? Mas vai ficar para outra vez, a gente vai ter a oportunidade de trazer o pastor Jorge, o pastor Gabriel aí, traz essa palavra depois, amém? E eu queria, nessa noite, aproveitar e trazer uma reflexão para nós, irmãos, a respeito da nossa responsabilidade. Nós encerramos o mês da família, né, de maio. Todas as igrejas batistas, né, têm esse mês direcionado à família, e o texto base foi Salmo 127. Né, e domingo eu trouxe uma palavra na igreja a respeito disso. Nossa responsabilidade, não só no contexto familiar, mas no contexto como sociedade. Até porque nós somos igrejas, né, e as igrejas estão inseridas na sociedade. E geralmente a vida espiritual, né, nós focamos tanto às vezes no individualismo, que a gente, no nosso cunho espiritual, a gente só se preocupa com o nosso pecado e com os desejos do nosso coração. E esquecemos que existem responsabilidades inseridas no meio, né, espiritual, que tem muito peso para a sociedade. Eu queria compartilhar com os irmãos, eu fiz uma pesquisa no domingo, no site GPT, e eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim, eu quero que você me dê perspectiva e parâmetros de como vai estar as famílias, pastor Jorge, daqui a 20 anos. E aí ele dá outra pergunta, né, eu coloquei assim, com todas as influências da sociedade, com as influências das redes sociais, e fui colocando as coisas que todos nós sabemos, né? E olha só a resposta que ele criou. Ele me deu com parâmetros de tudo aí que hoje é uma realidade para nós. Ele diz assim, o primeiro ponto, a família hoje vive um cenário de grande transformação. Vários fatores moldam essa nova realidade. Primeiro, estrutura familiar diversificada. Famílias nucleares, pai, mãe e filhos, ainda existem, mas são cada vez mais
incomuns. Né? Nuclear não precisa se dizer nada, né? Quem lembra que uma bomba nuclear é capaz de fazer, né? Ela destrói tudo e às vezes as famílias estão vivendo assim. E daqui a 20 anos vai estar muito mais ainda. Ponto 2, ela fala assim, ó, famílias monoparentais, um só responsável. Famílias compostas de filhos, de relacionamentos anteriores, uniões estáveis e casamentos homoafetivos, pessoas que escolhem não ter filhos. A tradição cede espaço para a pluralidade, enfraquecimento dos laços, é o segundo ponto mais importante que ela dá. Muitos lares, né, vivem sob a influência do individualismo e da autonomia extrema, e há menos tempo para a convivência presencial. A tecnologia conecta, mas também isola. E aí ele vai dando uso excessivo de telas, rendição dos papéis, papéis de gênero são debatidos e reformulados, pais participam mais da criação dos filhos, mães lideram financeiramente muitas famílias. Muitos jovens crescem sem referências claras de autoridades ou limites, instabilidades nas relações, taxa de divórcio altíssima. Muitos casais vivem relações líquidas. O casamento é muitas vezes visto como opcional ou descartável. A influência da cultura e da mídia na educação moral e sexual dos filhos, fortemente impactadas pelas redes sociais. Influenciadores e cultura de massa. Crenças cristãs sobre família são frequentemente rotuladas como antiquadas. Então, tudo isso a gente está vendo na nossa realidade atual. Né? Não é nada estranho, não é nada novo para nós aqui. E aí ele vai pegar agora a projeção, como poderá estar as famílias em 2045, daqui a 20 anos. Famílias serão ainda mais fragmentadas e tecnológicas, relações interpessoais mais virtuais do que presenciais. Criação dos filhos poderá ser terceirizada por algoritmos, ou IAs, ou instituições. Conceito de família será cada vez mais subjetivo. Exemplo, famílias digitais, lares compartilhados, sem vínculos afetivos e profundos. A espiritualidade familiar pode desaparecer ou ser substituída por filosofias personalizadas. Consequência, aumento do individualismo, crise de identidade, saúde mental em jovens fragmentadas, desvalorização do casamento e do compromisso, rompimento entre gerações. Agora ele me deu um cenário de restauração. Olha como é que é interessante agora para nós como igreja. Diz assim, ó, grupos cristãos focados em discipulado familiar se fortalecerão. Olha como é que é interessante. Famílias contra a corrente cultural servirão de referência e refúgio. Pode haver um ressurgimento de práticas como culto doméstico, educação dos filhos em valores bíblicos, estabilidade emocional, afetiva dentro do lar. Ser uma família cristã será contractual e por isso mais necessário do que nunca. Consequências esperadas, preservação de vínculos duradouros, filhos mais saudáveis emocionalmente e resistência a ideologias destrutivas e o fortalecimento da igreja local por meio de famílias sólidas. Então, meus irmãos, observamos a importância de nós sermos uma igreja preocupada com o meio social em que vivemos, né? Em que estamos inseridos. E eu queria ler nessa noite Salmo 128, abra aí sua Bíblia, versículo 1. A gente precisa olhar para a nossa vida espiritual e nos perguntar se nós como igreja estamos preparados, né? Para enfrentar tudo isso daqui a 20 anos. Né? Eu vou estar com 67, estou fazendo 47 de sábado, né, Gabriel? Está novo, né? Mas e a gente, nós que somos pais? Né? Eu tenho uma filha de 13, ela vai estar com 33 anos, o cenário cultural vai ser esse. E qual é a herança que eu tenho passado para ela? Qual é a herança que nós temos passado para os filhos, né? O que
nós temos absorvido na igreja, com as pregações, com as mensagens, os discipulados. Então a gente precisa pensar nisso. E o salmista, ele diz assim, no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui, pelas orações, pelos hinos, em qual foram cantados. E nessa hora, ó Deus, que lemos a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Meus irmãos, então, esse salmo, como o Salmo 127, eram cânticos de romagem. Nós precisamos entender que o centro religioso de Israel era Jerusalém. E existe nos calendários algumas festas principais, como Páscoa, Dia da Expiação. Todo morador judeu que não morava ali em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, eles se deslocavam de suas cidades para participar desses cultos. E alguns andavam por quilômetros, 160 quilômetros, 50, 70, moravam distantes, precisavam viajar. Eu queria que você pensasse um pouco, a nossa vida hoje é uma vida muito mais ativa, eu creio que a gente tem muita dificuldade, mas imagine nesses dias, Hoje, se nós temos toda a tecnologia, um carro, moto, ônibus, Você precisar fazer assim, olha, amanhã eu preciso ir lá em Eunápolis fazer um exame médico. A gente tem que parar a nossa vida, se preparar, para conseguir parar todas as coisas e conseguir ir ali realizar esse exame. Agora imagine naqueles dias aí que não tinha moto, não tinha bicicleta, só tinha jumento, camelo e a pé, Jorge? Na 11, como o ditado popular. E as pessoas não mediam dificuldades para estar lá nessas festas. Por quê? Porque Jerusalém era o centro religioso, era o centro onde estava centralizada a vontade de Deus. E essas pessoas se deslocavam por dias caminhando em desertos, sujeitos a serem assaltados por ladrões, atacados por feras, serem picados por escorpiões ou cobras, serpentes. Mas eles enfrentavam porque existia algo de maior valor no centro das suas vidas, no centro dos seus corações, que era participar de algo espiritual, participar daquela festa ao qual o Senhor tinha reservado para eles. E hoje nós trazendo isso hoje para nossas vidas, a nossa vida, a centralidade dos nossos desejos, nossos anseios tem que estar centralizada em Jesus. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que, quando nós entendemos isso, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque o salmista ele vai dizer assim, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor não é esse temor de ter medo de Deus, que esse Deus, que tem um cajado na mão, que é um juiz, que vai executar juízo, não. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é rico em amor. Ele é rico em perdão. Então, temer ao Senhor é saber que mesmo eu, tendo as minhas dificuldades, as minhas falhas, eu tenho um Deus que me compreende, que entende a minha vida, que sabe das minhas lutas, minhas dificuldades, e Ele é rico em amor. E por Ele ter tanto amor disponível para mim, tanto perdão, eu temo Ele não por medo, mas por alegria de saber que é um Deus que cuida, é um Deus que está presente. E o salmista ele vai dizer assim, que o homem que anda em seus caminhos. A nossa vida espiritual, às vezes, irmãos, ele se conecta
a uma prática só de culto. A gente sabe que o nosso culto racional ele tem que ser diário. Mas nós cremos que aqui é o lugar onde o Senhor fala. Eu não estou dizendo contra isso. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos, a presença do Espírito Santo está presente. É onde nós podemos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, ver as necessidades uns dos outros. Mas o salmista está falando de alguém que teme e que anda nos caminhos do Senhor. Esse andar nos caminhos do Senhor é alguém que, para qualquer decisão que precisa ser tomada em sua vida, ele tem que estar alinhado com o desejo do Espírito Santo em favor da vida dele. Ele não pode tomar decisões, porque Jesus, as 5 características de Jesus é o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se eu tenho Jesus no centro da minha vida, se Ele é a centralidade da minha vida, da minha fé, daquilo que eu amo, se a minha carne, como Paulo diz em Romanos 7, nem eu mesmo entendo o meu modo de agir, porque eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço, e o que eu não preciso fazer, isso eu faço. Ele fala, homem miserável que sou, quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? Aí ele fala, graças eu dou a Jesus Cristo. Paulo entendia isso. Então Paulo, ele nos ensina lá em Romanos, e o salmista que ele já dizia isso, que o homem que anda nos caminhos do Senhor, reconhece a sua fragilidade, reconhece as suas faltas, mas a sua esperança, a sua expectativa está no perdão do Senhor. Só que esse perdão tem que gerar responsabilidade. Eu tenho que querer caminhar nisso. Eu não posso ter o culto como uma tomada que eu vou ali, acendo a luz e apago. O andar é você estar inserido na sua vida. E nós precisamos perguntar para nós mesmos assim, quem somos nós quando nós estamos sós? Às vezes nós temos medo daquele pecado que nos expõe, mas e um pecado oculto que nos afasta do Senhor? Vocês estão com frio, irmãos? Mas eu sou calorento mesmo, meus irmãos já me conhecem, né? Então, quem somos nós quando nós estamos sós? Será que nas atitudes nossas diárias, nós temos andado segundo o propósito bíblico? Será que nós temos vivido constantemente, cada passo que nós dermos, né? A gente está andando segundo os propósitos do Senhor, na hora que alguém nos chateia, na hora que alguém tira a nossa paz, no relacionamento familiar, né? Quantas vezes, né, pastor Jorge, a gente vai aconselhar casais e a gente vê às vezes maridos dizer assim, olha, eu não aguento mais aquela mulher. Mulher fala assim, eu não suporto mais aquele homem. E aí eu pergunto, onde é que está o Senhor no centro desse relacionamento? Porque se Jesus nos amou, se nós somos uma carne só, como é que nós podemos viver no centro da vontade, andar com Jesus com um sentimento desse, que às vezes ele vai vir, porque ele é natural, porque nós temos problemas, mas como é que eu permito esse pensamento enraizar na mente e gerar consequências terríveis e até dissolver uma família? Porque quando eu ando nos caminhos do Senhor, eu tenho que estar todo o tempo percebendo o que é carnal e o que é espiritual. É o discernimento de espírito. Espera aí, isso aqui não, isso aqui é a minha carne, isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Então nós precisamos entender, irmãos, que andar é estar ao lado, é saber que a presença de Deus ela é real. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando. E aí o salmista ele continua assim, olha, no versículo 2 diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Às vezes a gente vê também pessoas que transferem a responsabilidade para Deus, só na oração. E a Bíblia vai dizer para nós, quando Adão e Eva, eles comem do fruto lá, o que foi o juízo de Deus? Do suor do teu rosto, comerás. Aqui, do suor do rosto, a gente tem que suar, a gente tem que batalhar.
Então o salmista, ele diz assim, que do trabalho de nossas mãos nós vamos comer, nós vamos ter o sustento, nós vamos ser felizes. E tem pessoas que automaticamente elas transferem isso para Deus. Querem ganhar mais, mas não estudam, querem conquistar algo, mas não batalham, não trabalham mais para aquilo. E às vezes parte para a fé. Não, que o Senhor vai abrir as portas, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele faz. Mas o sustento nosso, nós temos que batalhar, irmãos, nós temos que lutar. Você que é jovem aí, que está querendo casar, olha, é suor mesmo, é suor, é batalhar para você conquistar, para você ter o sustento da sua família. E a Bíblia ela tem uma promessa, que aquele que trabalha, olha o que o salmista vai dizer, feliz será e tudo irá bem, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Esse texto é interessante, que hoje, Bruna falou algo interessante aqui, né? Que o homem está perdendo assim a sua masculinidade, a mulher tem tomado cada dia mais o seu espaço na sociedade, e isso é uma realidade. A gente sabe que muitas irmãs e mulheres sustentam casas, né? Famílias, às vezes ganham mais do que o esposo. Ninguém aqui está sendo contra isso. Mas esse texto me chama a atenção, que ele diz assim, que a mulher, a esposa, no interior da casa, será como uma videira frutífera. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar, mas a Bíblia diz que o papel da mulher tem que ser no interior da casa. Ela tem que dar atenção aos seus filhos. Hoje a gente vê a mulher que trabalha, ela não tem tempo de cuidar, de orientar os seus filhos. Se trabalha, tem dinheiro, ela paga uma babá para tomar conta, ou entrega os filhos a redes sociais. Lembra da pesquisa? Que no futuro, logo, não tão distante, a criação dos filhos vão ser substituídas por IAs, por inteligência artificial, por programas. Então, se nós não atentarmos para isso, a gente pode perder essa aproximação de Deus na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Porque quando o salmista diz que a mulher no interior da casa, está falando da importância dela como mulher, como mãe. Né? Minha esposa trabalha, tem umas irmãs aqui, Bianca é cliente dela, sabe? Que às vezes para arrumar um horário com ela é difícil. Não é porque tem tanta cliente não, é porque eu já falei lá em casa com ela, olha, de manhã até meio-dia você é dona de casa. Você trabalha só à tarde. Porque se fosse abrir horário, eu trabalhava o dia inteiro. Porque eu chego em casa, eu quero ter uma esposa. Eu quero ter alguém que cuida. Eu quero ter alguém que faz aquela comida, não todo dia. E às vezes as irmãs estão envolvidas nessa sociedade aí, olha, que o feminismo entrou e vai infiltrando, que a mulher tem que trabalhar, tem que conquistar. Mas eu te digo uma coisa, olha, não esqueça do teu papel como mulher. É no interior da sua casa. Será como uma videira frutífera, e os seus filhos como rebento da oliveira à roda da mesa. Os irmãos sabiam que existem oliveiras na ilha de Creta com 2.800 anos de idade, até hoje elas produzem. É por isso que o salmista faz essa referência, que quando a mulher ela não esquece o seu papel, a qual o Senhor confiou nela, ela será como uma videira frutífera e os seus filhos como rebentos da oliveira. E eu estava olhando para essas videiras lá na ilha de Creta, essas oliveiras, e quando nós transferimos a herança espiritual para nossos filhos, os nossos filhos vão dar continuidade a essa vida de comunhão com Deus. E quando o salmista fala de eles serem como rebentos da oliveira à roda da mesa, né? Pastor Jorge aqui, Bianca já está desfrutando da neta, né, Bianca? Imagine só você criar sua família alicerçada no Senhor e daqueles finais de semana, como eu me lembro lá na roça, quando a gente, né, meus irmãos casaram primeiro, a gente que é sempre o último, a gente vai vendo, todo final de semana reúne aquela família toda e senta na hora daquele almoço de domingo e ninguém começa a almoçar se não orar primeiro. Isso é gostoso de viver isso é andar, isso é ser bem-aventurado.
Hoje a gente percebe que existem famílias que criam seus filhos na igreja, mas quando os filhos chegam assim, 15, 16 anos, afastam. Porque nós não transferimos essa herança espiritual. Nós ensinamos nossos filhos a ir para a igreja, mas não ensinamos eles a ter experiência com o Senhor, a serem vidas transformadas, pessoas que andam conectadas com Deus. Isso é um perigo, porque quando ele sai, o filho sai da presença do pai, ele vai estar exposto às amizades, a conversas, né, que não agradam o Senhor. E se eles não tiverem uma experiência com o Senhor, você pode ter certeza, dificilmente eles vão continuar servindo o Senhor, dificilmente eles vão ser como um rebento da oliveira. Então o papel da mãe, ela é de grande importância no seio da família, ela é de grande importância na constituição de um lar, porque se pensar só em conquistar, em ter isso e aquilo, e abandonar o seu principal papel, o que será das famílias de amanhã? Amém? Versículo 4: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. E mais uma vez ele encerra o salmo, falando de Jerusalém, de Sião, que é a importância daquele lugar religioso. Nós sabemos que Deus, depois que Jesus vem, a palavra do Senhor diz que Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Jesus, né, inaugura o novo e vivo caminho, como diz lá em Hebreus 10. Ele consagrou um novo e um vivo caminho através da sua carne. Então Ele destrói, né, o templo e passa a habitar agora dentro de nós. Então o centro da vontade de Deus, o centro tem que ser o nosso coração, tem que ser o seu e o meu coração. E que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você possa pensar um pouco nisso, sobre o tamanho de sua responsabilidade como igreja, o tamanho da sua responsabilidade como pai, o tamanho da sua responsabilidade como mãe, o tamanho da sua responsabilidade como filho, de buscar ter uma experiência profunda com o Senhor, porque só assim nós seremos bem-aventurados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Chama aqui o pastor Jorge. Nós vamos orar. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento que passamos na tua presença, e te pedir, Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai. Que a tua palavra possa gerar em nós frutos de justiça em nossas vidas, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida da tua igreja, a vida do pastor Jorge, esse ministério, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa essa palavra, amém? Podeis assentar, irmãos, nós estamos encerrando. E os Salmos de número 128, ele nos fala de duas realidades, né? A realidade presente da nossa vida, como também o que nós estamos ou iremos transmitir para as gerações futuras, né? E a gente tem que ter sempre essa perspectiva na nossa caminhada espiritual. Qual o legado que eu estou deixando para aqueles que estão no seio do meu convívio, naqueles que cruzam comigo, né, no dia a dia, na minha rotina de vida. A nossa vida deve ser um legado constante, registrado na vida das pessoas. Por isso que o Senhor falou para Abraão: você tem uma bênção, Abraão. E a bênção que Abraão recebeu de Deus era trazer também o entendimento de que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Nós estamos encerrando o culto desta noite. Agradecemos ao pastor Fabrício, que leva um abraço para a sua família da Igreja Peniel. Que o irmão volte mais aqui, que você faz falta aqui no nosso meio. Uma alegria muito grande tê-lo conosco. E vamos continuar dando sequência à nossa semana, nossos trabalhos, nossos desafios, sempre confiando no Senhor e no cuidado do Senhor. Amém? Pai, obrigado, Deus, louvamos o teu nome. Seja conosco, Pai, no retorno para as nossas casas, nos leva debaixo da tua proteção
que nós possamos, Deus, encerrar essa noite e amanhecer com vida, para continuarmos glorificando o teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço ao seu irmão e sua irmã, e nosso culto está encerrado.